No Foco Lente Business, especial para vocês. Ei, moçada, o que eu tenho para vocês hoje chegou. Hoje, Cícero Antônio traz para vocês temas especiais aqui nesse lugar mágico. Aqui é o Cantagalo, né? Cantagalo, Parintins, Amazonas. E com muito prazer, eu gostaria de trazer temas relevantes para que a gente pudesse refletir um pouco sobre a melhor idade. A melhor idade. Hoje, Cícero Antônio completa oficialmente a sua condição de jovem idoso. E também com isso quer discutir como é, desde quando, em que período, qual é o melhor momento para que nós possamos pensar o que fazer para envelhecer com qualidade de vida. A música, claro, meditação de Tom Jobim. Lógico, a música é parte da consciência crítica para envelhecer com qualidade de vida. Outra coisa que a gente quer trazer um pouco para vocês é sobre a história em termos de oportunidade de informação da juventude no Brasil. Um tema bastante relevante. Fazer 60 anos traz naturalmente a necessidade de auto-reverse, voltar à fita. E eu gostaria de trazer algumas percepções. Vocês sabem que eu nasci e me criei em São Paulo, capital, zona norte de São Paulo. Zona norte, que é tida por alguns estudiosos como a nossa África, a África paulistana. Não à toa, são várias organizações da história do samba em São Paulo, escolas de samba como Parque Peruche, Império da Casa Verde, Tucuruvi, Rosas de Ouro, todas localizadas na zona norte de São Paulo. E foi ali onde eu nasci especialmente na Vila Espanhola, um entroncamento aí meado ali entre Casa Verde Alta, Peruche, Imirim, todos os bairros ali que ali circulam. Eu não poderia deixar de falar sobre a experiência da música, né? A música que salva vidas. Você pertencer, ser da comunidade negra desse país e ter poucas oportunidades, naturalmente, para facilitar o seu estado de resistência. Isso que a gente vem discutir um pouco, porque as fanfarras e bandas, por exemplo, foi, sem sombra de dúvida, uma ferramenta importante, não diferente para a maioria da juventude negra, por exemplo, ou mesmo a juventude popular vinda das bases, né, sociais. Brasil, um país que tem muito problema nessa área social, tem muito problema na área de economia, oportunidades, formação, informação, em todas as grandes capitais, em todos os territórios brasileiros. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é a música, né? O que é a música? Qual é o papel da música, né? A música tem efetivamente, qual é o papel na formação do ser humano? Os fonodiólogos, né? Como trabalham isso, os fonemas, né? Em termos de ciência. Os cantores profissionais, os cantores de óperas que exploram tantos, né? Porque as
as tessituras vocais, né? A capacidade de desenvolver a potencialidade. A tessitura feminina é uma coisa, a tessitura masculina é outra coisa. A tessitura das crianças, do público mais jovem, é outra coisa, vai mudando com o passar dos anos. Então, tudo isso são objeto de pesquisa, né? Objeto de observar. Agora, já a música como elemento de aguçar a sensibilidade humana, né? Hoje, o mundo corporativo está muito atento a isso, né? Das pessoas criativas, né? Então, o que provoca essa capacidade criativa das pessoas são exatamente, né, as artes, o ambiente artístico. E a música, fundamentalmente, né? Porque explora, porque provoca, porque tem toda uma dinâmica de repertório, vocabulário. Né? Então, tudo isso, né, acaba transformando a capacidade do ser humano em entender a sua sensibilidade, né? A sensibilização humana. É tão importante. Hoje a gente tem um debate sobre o algoritmo, né? O papel do algoritmo na vida das pessoas. Então, quanto mais a gente se humanizar, mais controle, mais resistência, mais defesa a gente vai tendo sobre isso, né? Então, tudo são questões que a gente vai trabalhando. Voltando à questão central desta nossa conversa, como envelhecer com qualidade, né? Imagina, olha, com 9 anos de idade, eu comecei a praticar natação, né? Foi primeiro de que música exatamente no clube ligado à escola que eu pertencia, Comandante Garcia Dávila, né? Uma escola popular ali no Imirim. E esta minha condição de aprender, né, de exercitar a natação, entre outras realidades, me levou a uma faceta bem interessante que eu faço questão de mostrar para vocês como é importante, né, essa dinâmica da construção humana e defesa de realidades. Esse diploma, ele é extremamente revelador. Imagine, ele trata sobre o primeiro passeio a nado de São Paulo. Isso em 1977, eu tinha 14 anos de idade. E essa faceta aqui, desse passeio a nado, aconteceu exatamente no Rio Pinheiros. Vocês sabem que nós temos dentro da cidade de São Paulo 2 grandes rios. Ou seja, você imagina hoje que tanto o Rio Tietê como o Rio Pinheiro são rios mortos, não pode nem, na verdade, ser considerado rios, na verdade, em grandes trechos deles, eles podem até ser considerados como um esgoto aberto, o que são. Lamentavelmente, a gente perdeu, né, a oportunidade de ter uma consciência ambiental que evitasse que isso acontecesse, não por falta do saber, e sim, infelizmente, a falta de educação ambiental para a humanidade trouxe prejuízos incalculáveis até hoje. Estou aqui no Cantagalo. Essa área aqui é uma área que ela também, uma parte dela ela é aquática, ela fica submersa aos rios. E vocês sabem que a Amazônia, neste período, está passando por um período de estiagem muito grande, onde a seca está muito grande, né? E essa seca tem a ver com 2 fenômenos, a questão climática e a questão do desmatamento. Então, são 2 pontos que merecem uma reflexão para que o ser humano possa ver com um olhar mais sensível, porque parece que cada um de nós não podemos fazer nada. Isso não é verdade. Cada um de nós podemos fazer um pouquinho. Cuidando do lixo, se a gente produz o lixo, nós somos responsáveis por esse lixo que a gente produz. E como a gente efetiva esse descarte, é um pensamento crítico que precisa ser feito, né? A gente tem que pensar como que a gente faz também com a questão do nosso consumo. Organizar o nosso consumo, porque quanto mais a gente fazer um consumo inteligente, significa que as empresas que produzem determinados produtos, por exemplo, plástico, utilizam plástico,
eles vão ter hábitos mais conscientes, vão se preocupar com a utilização desse, como é esse plástico, o que pode ser tirado desse plástico e se usar determinados materiais reciclados, papéis, muita coisa com as experiências que não há um predador mais eficiente na superfície planetária do que o ser humano. O ser humano é o maior predador deste planeta. E é preciso discutir isso, é preciso falar sobre isso, é preciso equalizar, fazer com que essa dinâmica educativa ambiental chegue em todas as escolas de uma forma efetiva. Todas as realidades humanas, a música está ali. Particularmente os pesquisadores mais protagonistas nessa área, eles defendem de que música, antes de qualquer coisa, a música é um instrumento de formação humana, identificação das potencialidades humanas. Nós temos uma caixa de ressonância torácica e temos uma caixa de ressonância facial. Então, essa ressonância, ela produz músicas, tem vida. A música está acontecendo dentro dessa caixa de ressonância. Quando falamos, utilizamos mais a ressonância corporal completa ou mais reduzimos isso à ressonância facial, A estrutura da cabeça, todos os fonemas que acontecem aqui, onde agudos, médios e graves estão ali sendo utilizados na composição das palavras, nas letras que a gente acaba ou utilizando, mas as regiões mais agudas, quando você utiliza mais a língua, um pouco menos de potencialidade na respiração, você acaba não projetando as potencialidades vibratórias entre agudos, médios, frequências, agudos, médios e graves, que o corpo está ali preparado para produzir. Então, um pouco disso também é quando a gente começa a investigar, estudar, começa a ver como que o nosso país pode parar para refletir, para as gerações futuras, a condição da terceira idade, dos idosos no Brasil. Nós já somos um país de idosos. Há pouco tempo atrás, nós éramos o país de jovens, da juventude. Hoje nós somos o país dos idosos. E como um jovem idoso, quero ser uma força a mais para discutir essas questões em todos os ambientes educativos, formativos e comunicativos. O Lente Business também carrega essa informação e leva para vocês essa provocação. Deixa aí no comentário o que vocês acham na temática. Há exato um mês atrás, nós fomos, o Lente Business esteve em Terra Preta, interior, um distrito daqui de Parintins. E já encontramos as águas, ali no rio Uaicurapá, na região do Uaicurapá, as águas descendo, com uma certa velocidade. E tinha, na trajetória ali do rio Uaicurapá, um grupo de pássaros que nós chamamos de mergulhão. Um grupo grande, reunidos numa das pontas do rio. E o que nos chamou a atenção, o que é que aqueles pássaros estavam conversando. E hoje, um mês depois, a gente já consegue pensar, imaginar que um dos temas que eles estavam ali se preocupando exatamente com a estiagem. Porque esses pássaros, eles mergulham para garantir o seu sustento. É o dia inteiro mergulhando, e se alimentando dos peixes da região para levar para os seus filhos, para levar para a sua família, para os seus ninhos. Então, certamente um dos temas que eles estavam ali preocupados, porque a natureza é sábia. Não dá para imaginar que nós humanos somos os sabichões. Não somos. Nós, pela natureza das coisas, como as coisas a gente vem pensando, observando, não somos. Um movimento importante que eu quero discutir com vocês
é sobre o universo das fanfarras e bandas. Foi aí que foi a minha formação musical. Formação em formação desde os 12 anos de idade. Ali no Garcia, onde eu visitei recentemente, num momento sensível da minha família, uma questão que eu perdi uma irmã querida. E uma das formas que eu vim sair daqui do Amazonas e fui para São Paulo, eu me fortalecendo, pensando, sentindo essa dor, imaginando como seria com a família com esse processo. E eu lembrei dessa escola, que foi a escola que eu estudei, meus primeiros passos. E também tanto na vida informativa e formativa educacional, como também na música. E depois dessa escola, eu fui uma escola do segundo grau, que foi o Meireles, e o Meireles me levou para esse festival de bandas e fanfarras em Brasília. 1980, eu tinha 17 anos. Minto, 16 anos, 1980. E aqui foi a comemoração, o evento foi alusivo aos 20 anos, aniversário de 20 anos de Brasília. Último ano do governo militar, que era o governo do Figueiredo. O governo do Figueiredo, o último ano militar. E depois daí a gente começou a reconstruir essa república, garantindo mais direitos. O que eu gostaria de dizer para vocês, tratando esse assunto, é que há uma leitura, ao meu ver, extremamente equivocada, sobre a ideia das fanfarras e bandas que são da escola, que se tem uma visão muito voltada para a militarização, né, por um ambiente militar. E muitas vezes a forma como é olhada não é uma olhada que não chega nem perto do tipo dessas instituições. São instituições, primeiro, que trabalham com comunidades, a maioria delas carentes. Então, muitas delas que não teriam oportunidade de ter contato com instrumentos, porque instrumentos no Brasil é uma coisa cara, né? Nem todo mundo tem acesso a instrumento, e dirá a estudar a teoria musical. Então, você ter um grupo de fanfarra e banda numa escola pública é simplesmente você ter arte. Arte, cultura, conhecimento, é mergulhar num universo de oportunidades formativas. Então, conversando em São Paulo com uma colega minha da época dessa trajetória de formação de fanfarras e bandas, e ela como pedagoga, ela estava muito preocupada, chateada com muitas leituras que se fazem, por exemplo, que o universo das fanfarras e bandas em São Paulo não tem tido apoio, né? Então é uma coisa para a gente se pensar no Brasil, tá? Porque muitas vidas foram salvas, né? Eu posso dizer, se eu estou aqui hoje fazendo 60 anos, eu devo às fanfarras e bandas de São Paulo e devo a meus mestres, ao Antônio Domingos Sapo e principalmente um mestre que não foi só na música, mas foi como um pai para mim, me orientou muito, né? Milton Pereira Leles, o Chocolate, a quem eu homenageio, não está mais aqui entre nós, mas o seu capital formou milhares de alunos em São Paulo, tá? Capital e em outras regiões que ele viajou bastante por esse país. E eu deixo um abraço aqui para sua esposa, em homenagem a ele, a também que eu considero mãe, Dona Laide. Um abraço. Então, para você manter sua mente sadia, rica, dê atividade à sua mente. Estude. Estude. Existem várias formas de estudar. Não existe apenas uma forma de estudar, né? Seja curioso. Busque promover sempre a boa disciplina, a cultura de paz. Incentive as pessoas, ajude as pessoas a ir além, a dar sempre o próximo passo para seguir. Aqui no canal Lente Business, nós falamos de negócio, mas é um negócio que valoriza a humanidade. Um negócio que fala sobre a capacidade das pessoas se humanizar através de se movimentar no desenvolvimento de novas habilidades. Lente Business sempre vai trazer isso para vocês. E hoje, como um jovem idoso, eu só posso garantir a vocês que Lente Business sempre
estará perto de vocês, assim como o Conexão Tribal. Sendo relevante para você, você já sabe, inscreva-se no canal, curta, dê seu like, toque o sino e acompanhe as nossas ações aqui no Lente Business. Claro, medite sempre, assim como a música que trouxemos para você na abertura desse nosso papo no Lente Business. No foco! Lente Business!